Paulo Roque, chegou de Minas, dos Alpes Mineiros. Estava nos Alpes Mineiros. Muita montanha, muita curva, mas demais, hein? Longe da cidade, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, como dizia Luiz Gonzaga, porque hoje a gente tem muito assunto. Direito do consumidor são dois, hein? Um sobre uma consumidora, uma cliente do BRB, que recebeu uma indenização. Uma outra que pensou que ia conseguir viajar no tempo que programou e recebeu uma rasteira. Vamos falar um pouco sobre o Ibanez, né? A questão de ter sido indiciado, isso é uma coisa bem preocupante. Vamos falar também da volta às aulas, ou não volta às aulas, e do TikTok, que é chinês, e do Botox. Você já fez Botox, Paulo Roque? Tá me apertando, Mônica? Eu fiz lá atrás, Mônica, mas já tem mais de 2 anos. Perdeu a validade porque só vale 4 meses. Peguei, pois eu nunca fiz Botox na minha vida. E o governo está comprando 59 milhões em Botox. De repente, você revalida o seu. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá? Desse jeito, não. Mais uma quarta na nossa vida. Fala, Mônica. Tudo bem contigo? Tudo bem. Viajou, né? Curtiu mamãe, família? Estava nos Alpes Mineiros. Alpes Mineiros. São Alpes. Tá certo. Muito morro. Depois que a gente vai num lugar desse, a cidade fica grande demais, né? Fica muito. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né, Paulo? Desde educação até Botox, né? Muita coisa aí para a gente conversar. É verdade. Questão do Botox, governo comprando Botox, orçamento estourando com Botox. Pois é. Eu fiquei aqui pensando com as minhas rugas que precisam de Botox. O que faria o governo com 50 milhões de reais distribuídos em 3 pastas, né? Saúde, educação e defesa, com 50 milhões de reais, sendo que esse ano, por exemplo, só no primeiro semestre, ele já gastou 100% do que foi o ano passado. No Ministério da Educação foram 3 processos de 38 milhões. A saúde, eu sei um pouco de saúde, até pelas entrevistas que faço, que é mais a minha praia. O Botox é usado para vários tratamentos, né? Na oftalmologia, ele é utilizado na ginecologia, na urologia, a própria incontinência urinária tem tratamento, não é só estético, é utilizado para alguns derrames, alguns problemas faciais. Eu não sei a proporção de pessoas com esse tipo de doença ou de necessidade desse tratamento para justificar 59 milhões. Não consigo entender para a defesa, para o Ministério da Defesa. Fico pensando, será algum soldado no fronte machucado? Mas a gente não tem, a guerra, não sei se eu estou vendo muito Netflix e estou pensando nisso. Onde estaria também esse dinheiro para a educação, né? Não sei se em sala de aula os alunos aprendem alguma coisa com Botox. O fato é, não consigo entender a justificativa dos 59 milhões e queria lhe perguntar como é que nós, mortais, acompanhamos onde é gasto cada Botox desse. Eu não quero até muito não, mas eu tenho uma amiga que eu contei esse fato para ela, ela ficou doida, ela falou, mas não sobra nem uma ampolinha para tirar minha ruga de expressão aqui, meu bigode chinês e tal. Enfim, aonde a gente saber onde isso está sendo gasto ou não? Ou é segredo? Mônica, pela lei do acesso à informação, qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode fazer um simples requerimento, qualquer desses 3 ministérios aí, saúde, Forças Armadas, educação, ir lá perguntar onde estão sendo gastos esses 50 milhões com Botox. É para que isso? A lei de acesso à informação é para isso. O portal da transparência tem todos os gastos do governo, mas muitas vezes não vem com esse nível de detalhe. Agora, uma coisa não pode acontecer.
Esse botox que o governo está comprando, gastando essa fortuna toda, não pode ser, em hipótese nenhuma, para tratamento de embelezamento. Porque Não, não sei se eu você tenho. sabe, nem os planos de saúde privados Sei. são obrigados a custear tratamentos embelezadores, estéticos, as famosas Não, cirurgias estéticas, etc. nem me passou, Paulo, pela cabeça que o governo comprasse para embelezar os coronéis, né? Nada disso. Aí eu pergunto onde é usado. Eu sei que tem necessidade na saúde, mas a demanda é tanta assim? E na educação? E na defesa? Eu queria só saber onde essas pastas usam. Essa matéria, inclusive, é do portal Metrópolis. Acho que, nesse aspecto, alguns dados poderiam ser melhor indicados para o público em geral. E não vi esses dados na reportagem. É uma Podem estar questão apurando. para os ministérios esclarecerem, porque, no primeiro momento, cria essa interrogação. Tanto é que é a manchete. Gasta tanto com Botox. Não está dizendo gasta 50 milhões com vacina. Ninguém acharia isso absurdo. Agora, está falando gasta Não, 50 milhões com Botox. eu estou muito curiosa para saber. É a lei de acesso à informação. Então, eu também irei procurar essa justificativa. E, como consumidora que sou, eu queria perguntar a você sobre essa questão do BRB. O BRB foi condenado a ressarcir um valor a uma cliente sua, né? E que levou um golpe, recebeu um golpe. Na verdade, ela recebeu um golpe de um infrator, de um meliante, e o banco pagou. Como é que isso se dá? Né? Até que ponto o banco é responsável pelo jeito todo e o que alguém pode fazer para se prevenir contra uns golpes desse tipo? Nesse caso, é bom, você quando fala cliente sua, você está falando, na verdade, da cliente do BRB. Sim, cliente do BRB. Cliente do BRB, exatamente. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu li bem a matéria. O que diz? Primeiro, o fraudador que conseguiu tirar da conta da correntista mais de 30 mil reais, ele passava mensagens e ligava para a correntista do banco e lá aparecia o nome do telefone, o número do telefone do próprio banco, que ela tinha lá anotado. E pedia alguns dados. E ela foi passando, porque disse que a conta dela estava com algum problema. E ela foi passando porque aparecia lá o número do telefone geral do BRB, com o qual ela sempre falava com a agência do BRB. Então, por isso está no processo, a consumidora acabou caindo no golpe. O banco não quis ressarcir esse valor, disse que ela poderia ter tido melhor cautela, não ter passado algum dado para o próprio banco, para o próprio fraudador, entre aspas, porque até aí ela não sabia que era fraudador. Entretanto, esse dado inicial chama muita atenção, porque o golpe foi muito bem aplicado. Isso. Usava-se o telefone do próprio banco. Como que é possível fazer isso? Eu pergunto a você, já foi apurado se foi uma tecnologia usada para que o número aparecesse para ela, como do BRB, ou é possível considerar a hipótese de ser alguém do BRB? Olha, Mônica, isso ainda não está elucidado, mas evidente que confundiu muito o público consumidor. Tem a suspeita que isso possa ter sido feito com a colaboração de alguém interno, mas é mera suspeita. O fato é que os fraudadores hoje, eles têm cada dia mais instrumentos, mais mecanismos para invadir contas, para aplicar esse tipo de golpe. Até aqui, ninguém tinha conseguido falar com o consumidor com o telefone do próprio banco, que o consumidor usa. Daí o seguinte, o que a jurisprudência, de uma forma geral, tem deixado claro? Jurisprudência é aquele conjunto de decisões na mesma direção sobre um assunto
que os tribunais vêm tomando. Se falha a segurança do sistema bancário, como que permite um hacker invadir a conta do correntista, do consumidor, ou se permite a esse fraudador usar um telefone do próprio banco, nesse caso, ainda que o consumidor pudesse ter um excesso de cautela, e geralmente a maioria não tem, nesse caso, os tribunais têm dito que a responsabilidade é do banco. Foi isso claro. que a Justiça aqui do Distrito Federal decidiu. É claro, porque a pessoa vai receber o telefone do banco, essa pelo menos foi assim, pelo menos mais convincente do que... Por falar em jurisprudência, você também, queria te perguntar sobre o comentário, se há essa jurisprudência contra decolar, por exemplo, do passageiro que comprou a passagem para Londres e não foi ressarcido e tal. Como é que isso vai acontecer? Ele já vai receber o dinheiro que deu, a decolar, não quis. Mônica, você que geralmente viaja muito, você está cancelaram muita viagem sua, Mônica? Nunca cancelaram, graças a Deus, porque eu acho que eu ia infartar. Eu ia ter tanta raiva de um cancelamento desse. Acho que numa época dessa eu não ia viajar sob hipótese alguma, mas deve ser muito desagradável. Agora, o que aconteceu nesse caso, Mônica? A consumidora, ela contratou um pacote para uma viagem internacional. 2 dias antes da viagem, ela recebe uma mensagem, nesse caso aí da operadora, dizendo o seguinte, da operadora de turismo, dizendo o seguinte: olha, nós estamos mudando a sua data da ida e a sua data da volta. PT, saudações. É assim, pronto, acabou. Então, nós estamos fazendo essa mudança. E ela não aceitou essa mudança. Olha, eu só posso viajar no dia tal, eu tenho meus compromissos, tenho meu trabalho, a escola dos meus filhos, etc. Resultado, sabe o máximo que a operadora aceitou devolver? O valor que ela pagou. Ela disse, não, eu quero todo o valor, porque ela teve que comprar uma nova passagem, a passagem já era mais cara. Teve que, na verdade, outros gastos. E aí, o que a Justiça determinou? Que a operadora ressarcisse a consumidora, não só o que ela pagou para a operadora, mas também os gastos que ela teve a mais em função dessa mudança, inclusive da passagem aérea mais cara que ela teve que comprar. E, nesse caso, a Justiça assim decidiu. Princípio básico. Quem quebrou o contrato aí foi a operadora. Devia ainda contar, eu acho que ainda devia contar a hora chateação da pessoa, sabe? Igual a hora trabalho. Tem dano moral nesses casos também. Claro, A matéria não fala de danos morais, mas é muito comum a existência de danos morais por conta de todo esse transtorno causado. É caso a caso, não é regra, mas pode haver danos morais aí também por conta dessa chateação. Quantas horas eu ficaria no telefone para mudar isso tudo? Ó, cada hora minha de trabalho custa X, se eu for fazer uma consultoria. Então, eu quero ter essas horas. É tudo muito chato esse negócio de ficar recebendo ordens ou decisões à nossa revelia. Imagina o seguinte, Mônica, você tem uma palestra para dar, tá tudo certo, todo mundo esperando você lá, você recebe pela palestra e você avisa ao organizador lá do evento, tá todo mundo lá, é uma semana de palestra, não eu só vou semana que vem, então você muda, eu só vou semana que vem, você descumpriu o contrato. Não pode, o contrato é sério, para ser cumprido pelo consumidor e pelo fornecedor. E deve dar uma dor de cabeça danada, porque a justiça normalmente, a burocracia normalmente impede que a gente tenha saco para fazer, tudo complica. A operadora de telefone é outro modelo aí que depois a gente vai falar. Aliás, sobre dor de cabeça, eu queria comentar um pouco, Paulo, sobre essa questão das escolas, né? Você me disse que as escolas particulares podem determinar o dia que volta, embora a secretaria tivesse dito que as aulas voltariam ontem. E a Justiça determinou que não. Então, primeiro, as escolas podem determinar o mês que voltarão, as escolas particulares, desde que cumpram o calendário anual. Eu estive ontem na escola da minha neta
que não vai voltar e não ia voltar de jeito nenhum, acha que tem que esperar, e é uma escola no meio da mata, super propícia para esse tipo de momento. E ela disse para mim que 100% dos pais perguntados não voltariam, não queriam voltar. Então, isso mostra o grau de insegurança, especialmente nesse momento do ápice que nós estamos dessa Covid. Então, é isso. Pode-se voltar quando quiser, desde que se cumpra o calendário. Mônica, o que o Conselho de Educação, que traça as diretrizes para o funcionamento das escolas públicas e privadas no Distrito Federal? Só para você ter ideia, você tem 160 mil alunos matriculados na rede privada de ensino do Distrito Federal, até o 2º grau, tá certo? Ensino médio. E você tem 480 mil alunos na rede pública. Então, em média, o ensino privado corresponde a 1/3 do ensino público no Distrito Federal. Números também muito fortes. Agora, o seguinte, o que o Conselho de Educação, que trata essas diretrizes, traçou? É que cada escola vai avaliar o momento oportuno para a volta, dizendo, mas se quiser voltar agora, já pode voltar, inclusive presencial. Resultado, na área privada, apenas 1/3 estava decidindo voltar. Os outros 2/3 não voltariam, exatamente por conta dessa liberdade. Então, nós estamos falando aí, não é 1/3 de tudo, porque ia voltar agora o ensino médio e o ensino infantil. Nós estamos falando, aí no ensino médio infantil, nós temos aí cerca de 50 mil alunos. 1/3 disso, nós estamos falando de cerca de 17 mil alunos do total. É isso que, no ensino privado, o Simproep, Sindicato dos Professores, entrou na justiça para dizer, eu não posso dar aula porque a situação está nesse quadro. Então, aí... Pode falar. Mas tem tudo bem, eu entendo essa dinâmica, Agora, a gente também tem que pensar, tem que observar que numa sala de maternal, prézinho, que tem minimamente 18, 15 alunos, que quando a escola tem poucos alunos, é isso, vamos dizer 12, 15 alunos, não tem como manter 1,5 metro de distância. Então, se você raciocinar com seres humanos e não com as peças de xadrez, você vai ver que as crianças vão se movimentar. E a pergunta 2, as crianças que estariam, ou os que estão matriculadas, no período integral, elas vão ficar, à exceção das horas de lanche, almoço e janta, todo o tempo de máscara, 4 anos, 5 anos de idade? Então, há que se pensar nisso, no funcionamento da coisa, não na legalização, ou na jurisdição, ou na jurisprudência, juridiquês que for. A gente tem que pensar que são crianças e pessoas que estão ali no comportamento normal, elas não têm essa cabeça racional que a gente tem, que a máscara tem que ficar ali, que já é chato para a gente, imagina para a criança. Então, quando isso vai voltar, só Deus sabe. Não é uma questão fácil de resolver. Agora, eu tive informação das escolas particulares, também dos professores, e do Conselho de Educação. O que eles alegam é que fizeram todo esse planejamento, esse protocolo da volta, com base em países que já voltaram e dando, sobretudo, essa liberdade para os pais que querem voltar com tá certo. que não querem voltar. E voltando em ondas, ou seja, primeiro, um distanciamento, ensino médio e o ensino infantil. E quem não quiser voltar, que não volte, continue o ensino online. Pois bem, o que eu não gosto nessa história, sendo muito franco para você, não é questão forte de resolver, é a justiça se meter nessa situação. Porque daqui a um tempo, eu acho que o Brasil vai acontecer o seguinte, o governador, o presidente, o prefeito, vai entregar a caneta para o juiz administrar. Porque são situações que, na verdade, quem tinha que estar resolvendo é o gestor, é a administração. Isso não é questão para o juiz resolver. É isso que no Brasil está errado. Lá fora, não foi a justiça da França que determinou assim, não foi a justiça da Coreia, não foi a justiça dos Estados Unidos. Aqui no Brasil,
O tempo todo, sou advogado, respeito muito a justiça, mas com todo respeito, isso não é matéria para a justiça decidir. Verdade. O Ministério Então, Público aqui governa, não vai manda. precisar mais votar em governador, em prefeito, em presidente. Faz o seguinte, deixa o juiz vai administrar, vai fazer tudo. E ele dá conta? Não sei. E falar em governador, a notícia não é nova, né? Mas o que eu vejo é o Ministério Público mandar mesmo. A notícia não é nova, por falar em governador, essa história de omissão de gastos e gastos com laranja, etc. Só que o que é novo é que o governador foi agora indiciado, né, sobre esse assunto. Milhões e milhões de reais, e tem candidatas que já fizeram seu depoimento na justiça, que ganharam verdadeiros, assim, vultosas quantias e tal. O que acontece quando há um indiciamento? Quais são, rapidamente falando, explique, assim, se você puder falar bem objetivamente, quais são os passos? Indiciamento, qual é o risco que corre? Porque é ruim para todo mundo, um problema do governador. Qualquer governador, reflete na população inteira. Mas o que acontece agora ele sendo indiciado? Quais são os próximos passos? Ele se defende? Veja o seguinte, o indiciamento, o que é um indiciamento? O indiciamento quem faz é a autoridade policial, no caso o delegado. O delegado da Polícia Federal é que, investigando, entendeu por indiciar o governador. O que é um indiciamento? É uma convicção do delegado de que o governador praticou o crime que ele está ali acusando. Ou seja, de ter usado uma candidatura laranja para beneficiar a sua própria candidatura. Em outras palavras, o recurso que teria que ir para o gasto da candidata laranja, da candidata, não foi usado por ela, foi usado para a campanha dele. Pois bem. E outros milhões para cabos eleitorais. Exato, mas tudo para financiar o movimento de campanha. Mas são momentos diferentes. Uma coisa é a candidata receber, a outra coisa é o Zé, o Manuel, a Silvia receberem também, né? É um pacote. A acusação é muito grave. A investigação é muito grave. Você sabe que na campanha anterior eu fui candidato ao Senado por um partido diferente do governador. Então é importante que quem está assistindo saiba, né, exatamente a minha posição para se colocar aí para concluir o que bem entender. Agora, e por um dever de honestidade eu tenho que anunciar isso e reiterar isso. Agora, eu tive vendo tudo que está nas matérias e tudo que já saiu lá atrás. Eu acho que para dar do indiciamento, você pergunta o que tem que haver. Agora é uma denúncia. Na denúncia, aí já não é mais um delegado que diz que o governador teria cometido um crime. Quem fala isso é o membro do Ministério Público. E ele vai dizer, oferecer formalmente uma denúncia à Justiça, dizendo que o governador teria cometido esse crime. Ou dizendo simplesmente o seguinte, arquiva esse inquérito, pedindo para arquivar o inquérito, porque não tem prova nenhuma que o governador cometeu um inquérito. Esse é o passo jurídico, certo? Do momento. Do que eu vi até agora, com todo respeito, eu vejo que precisa mais provas para que amanhã o Ministério Público possa denunciar. Só com o que eu vi até agora, que foi noticiado, não é suficiente para uma denúncia contra o governador. Por quê? Porque quem que tem que dar satisfação primeiro do dinheiro que usou de forma equivocada é o próprio candidato que recebeu. Sim, entendi já. E entendi. A candidata não tem. A candidata dizendo, talvez possa ter isso lá na frente, ou tenha isso numa delação premiada, que nós não sabemos, dizendo o seguinte, esse dinheiro foi todo com conhecimento do governador para a candidatura dele. Mas nós não estamos discutindo isso. O que está acontecendo agora, o que eu lhe perguntei é que o que está acontecendo agora. Agora é um indiciamento, que não quer dizer que ele vá ser condenado, chamado e tal. Alguém, delegado, disse, pesquise-se. E isso não quer dizer, não se tem elemento suficiente para se sair ou julgando e muito menos condenando. Ponto.
É isso isso? mesmo, exatamente isso. Então, mas é muito grave. Então, eu também acho. Paulo Roque, eu acho que essa pandemia está deixando todo mundo doido. Eu não tenho TikTok, não, mas eu acho que eu vou sair acabando com toque, com transtorno obsessivo compulsivo. E aí, por falar em TikTok, o que é que está acontecendo? O que tem por trás aí do TikTok que está todo mundo falando? E vazamento de dados e a China por trás. O que é isso? Muito rapidamente. É simples o que está acontecendo. TikTok é um aplicativo, uma plataforma como é o Facebook, como é o Instagram, só que faz vídeos lá, tem uns vídeos engraçados e a plataforma que mais cresce no mundo. A origem dela, chinesa. É uma empresa chinesa que administra essa plataforma. Qual é o medo que tem se colocado muito hoje? É que, você sabe, todas essas plataformas, o que elas ganham dinheiro mesmo é com os nossos dados. Facebook, Instagram, WhatsApp, não te cobram nada, mas ganham fortunas com nossos dados. Qual que é a grande desconfiança em relação ao TikTok? Está lá o governo dos Estados Unidos, isso virou uma discussão geopolítica enorme. É que no TikTok esses dados vão para amanhã administrados por essa plataforma que fica na China. E tem um artigo na Lei de Segurança Nacional da China que diz que todo mundo tem que colaborar com a inteligência do governo, com as investigações de inteligência do governo. Em outras palavras, o governo chinês poderia pedir informações a respeito de qualquer pessoa que ele julgue necessário. E aí o TikTok seria obrigado a entregar. No caso brasileiro, presta atenção. Aí nós temos aí o Facebook, não é a mesma coisa? Sim, em tese é a mesma coisa. Só que Facebook e Instagram, como empresas americanas, plataformas americanas, estão dentro do que nós chamamos de um governo democrático, onde, em tese, você não é porque o governo pediu os dados que os dados devem ser entregues. A discussão é essa, mas o Mark Zuckerberg está sendo chamado para dar explicação. Os Estados Unidos também tiveram ampla participação nesse vazamento de dados. Quer dizer, não é um privilégio chinês, vamos dizer assim, né? Não, a China, o que é da China, mas também não é tudo da China, né? O mundo inteiro podem ser cometidos no chamado Ocidente, claro que pode. Mas a questão toda, hoje nós temos aqui no Brasil uma lei de proteção de dados. A China não tem essa lei. Que pela lei de proteção de dados, que a Europa tem, que o Brasil tem, você não pode, a plataforma não pode usar o seu dado como ela queira. Se ela fizer isso, ela está transgredindo. No caso da China, não é transgressão, é cumprimento da Lei de Segurança Nacional deles. Mas você vê aqui, acabei de receber aqui. O governo dos Estados Unidos ameaça proibir o uso do aplicativo de edições rápidas e compartilhamento de vídeos curtos em território americano, sob a acusação de que o TikTok fornece dados dos usuários ao governo chinês. Ou seja, o pau que bate Pedro bate em Fernando. É a mesma coisa. Quer dizer, aí o governo americano está agora dando uma de super mega ético e acusando de uma situação que ele próprio está envolvido e fez exatamente a mesma coisa. Ou seja, cumpra-se a lei internacional. A questão, eu concordo contigo, a questão é que a China não é um governo democrático. A democracia muda muita coisa. Pode haver violação também na democracia? Pode. Mas a resposta numa democracia tem de ser mais forte em favor do cidadão. Perfeitamente. Então, aguardemos. Obrigada, Paulo. Valeu, até a próxima. Eu que te agradeço, Mônica. Adorei falar contigo aqui. Igual, valeu.